A paz do Senhor esteja com todos vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por você estar sempre aqui com a gente, assistindo e compartilhando os nossos vídeos. Eu quero aqui, juntamente com vocês, estar lendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo registrou Marcos. Olha, existem 4 evangelhos na Bíblia, que são eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Praticamente os 3 falam do mesmo assunto, do mesmo teor. É como se eles fossem muito parecidos, com uma leve diferença, porque alguns têm alguns acontecimentos que outros não possuem. O Evangelho de João já tem uma diferença maior, mas todos eles atestam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é e sempre será o Filho de Deus. Ô pastor, por que tem 4 evangelhos? É porque é o seguinte: hoje para nós tem 4 evangelhos, mas naquela época os povos, eles recebiam a mensagem através do evangelho. E os povos naquela época, cada um tinha um endereço. Então, o Evangelho segundo Mateus foi o endereço dos judeus, isto é, endereçado para os judeus. O Evangelho segundo Marcos foi endereçado para os romanos. O Evangelho segundo Lucas foi endereçado para os gregos. E o Evangelho segundo João é para todas as nações do mundo. Tá bom? No Evangelho de Mateus, Jesus é o Messias prometido. No Evangelho de Marcos, ele é o servo de Deus. No Evangelho de Lucas, ele é Jesus, o homem, tanto Deus como homem. E no Evangelho de João, ele é o Filho maravilhoso de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá certo? Então, deixando bem claro tudo isso, eu quero então, para o segundo evangelho, que é o Evangelho de Marcos, portanto, o evangelho que foi direcionado ou endereçado aos romanos. No Evangelho de Marcos, Jesus está em ação. A todo momento, Jesus está em ação, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, multiplicando o peixe e pão, acalmando a tempestade, fazendo sinais em cima no céu e sinais embaixo na terra. Então nós vamos estar lendo aqui e só deixando muito claro que essa referência, isto é, esta mesma passagem encontra-se em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 ao 27, em Lucas capítulo 8, versículo 22 e 25, tá? Vamos estar lendo Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, tá bom? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, como estava no barco. Havia também outros barquinhos naquele lugar. Levantou-se grande tempestade, grande temporal. As ondas subiam por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, pois, os apóstolos, dizendo: Mestre, acorde depressa, porque estamos perecendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Disse-lhes então o Senhor: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é aqui que eu quero, juntamente com você, não é, trazer esta mensagem rapidamente, tá? Eu quero apresentar a vocês este homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Muitas pessoas não sabem e pensam que a origem de Jesus é a partir do ventre de Maria.
como todos os homens e mulheres são concebidos. Quando a mulher dar à luz, o filho, homem ou mulher, ele teve origem no ventre, mas Jesus Cristo, ele não teve a sua existência iniciada a partir do momento em que ele é concebido. Maria milagrosamente recebeu o Verbo eterno de Deus. Olha, assim como um óvulo e um espermatozoide se unem para a fecundação e geração de uma nova vida, o Verbo eterno de Deus veio e fecundou-se milagrosamente em um dos óvulos de Maria, e então Jesus se entrelaçou com a humanidade, com um corpo físico, mas com uma parte divina. Ele já era antes da criação. Ele já existia antes da criação dos anjos. Ele já era eterno, o Filho poderoso de Deus. Ele já vinha antes de todas as coisas. Ele é quem Deus deu a autoridade sobre os seres celestiais, querubins, serafins, arcanjos, anjos, porque ele é acima deles, porque ele é antes de todos eles. Em essência e em poder, Jesus é Deus, tanto quanto o Pai. Ah, pastor, então é por isso que eu li na Bíblia, ou ouvi em algum lugar, onde Jesus afirmou categoricamente que ele e o Pai são apenas um. Não é isso? Exatamente. Eles são um em pensamento, um em essência, um em poder. O que um decide, o outro concorda. O que um vai fazer, o outro aprova. Jesus é o nome terreno que o corpo do divino Cristo recebeu. Agora, o Cristo fala da parte eterna do grande Filho de Deus. Ele era chamado a palavra de Deus, ele era chamado o Verbo de Deus. Então, quando os apóstolos estão admirados, dizendo: mas que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É porque ainda eles estão a conhecer quem era este homem, que na verdade é o Filho de Deus encarnado. Por isso que Jesus, ele fazia coisas extraordinárias, porque era Deus dentro do corpo humano. Por isso ele acalmava a tempestade, porque é Deus. Por isso ele andava sobre as águas, porque é o Filho de Deus. Por isso ele multiplicava peixes e pães. Por isso é que ele abriu os olhos aos cegos, porque é Deus. Por isso ele ressuscitou a Lázaro, porque é Deus. Por isso ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, porque era Deus. Por isso ele fazia milagres sem tocar nas pessoas. Um centurião chega e disse: meu servo está miseravelmente doente, mas o senhor não pode ir lá na minha casa porque eu sou um pecador. E Jesus disse: vai, porque quando você chegar o menino já está curado. Quando ele chegou, o moço estava curado. Então o romano pergunta aos seus servos: quando exatamente ele foi curado? E eles disseram: foi 13h. E ele lembrou-se que foi exatamente a hora em que Jesus disse: pode ir, porque você já recebeu o seu milagre. Então Jesus, ele faz coisas grandiosas. Aqui em Mateus, no capítulo de número 17, Jesus sobe ao monte e lá ele se transfigura diante de todos os apóstolos. O seu rosto resplandece, a sua veste se torna alva como a alva lã, e a gloriosa manifestação de Deus se manifesta ali, o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Ouçam e obedeçam a ele. Deus em Cristo te abençoe, em o nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco e até a próxima. Forte abraço